Só um pouquinho. Aí, começou. Então, primeiramente, né, nós do grupo do Observatório, nós agradecemos a sua disponibilidade essa tarde. E essa entrevista, ela acompanha a documentação da obra Reviravolta, mapeada pelo Observatório da Literatura Digital Brasileira, e ela será disponibilizada com a sua autorização publicamente, com finalidade de pesquisa e divulgação da literatura digital brasileira com a sua concordância, né? Como eu já mencionei. Tudo certo? Tudo bem. Então, assim, primeiramente, nós queremos saber um pouquinho, então, sobre a sua trajetória, a sua carreira, as suas atividades. Então, a gente vai focar nessa primeira parte um pouco, assim, questões gerais mesmo sobre o autor. Tá. Bom, eu sou professor, né, da universidade. Meu trabalho tem sido na Faculdade de Comunicação aqui da UFBA, desde segunda metade dos anos 90. Então, eu me dedico à discussão sobre cultura digital. O meu trabalho é sobre cultura digital. E eu tenho pesquisado isso desde os anos 90. E a prática de atividades relacionadas à cultura digital acabaram, de alguma forma, da academia, acabaram me levando também para experimentar algumas coisas em relação às estéticas, né? Da arte eletrônica, principalmente. Então, é isso. O meu percurso, minha formação é uma formação tortuosa, eu diria. Eu sou formado em engenharia, eu tenho um mestrado em engenharia de produção, fiz um doutorado em sociologia e estou na comunicação. Mas, de alguma maneira, a linha que une essas coisas é o interesse pela tecnologia e, particularmente agora, pelas tecnologias digitais. Legal. E para você, né, como criador, quais são as maiores possibilidades e os maiores desafios assim trazidos, né, pela tecnologia digital? Certo. Não diria que eu sou um criador. Não. Eu fiz algumas experiências, né, pontuais, que estavam sempre casadas, de alguma forma, com a minha atividade acadêmica. Então, os interesses acadêmicos me levaram para experimentações, digamos, artísticas, né, estéticas. O contrário acontece menos, né? Não são experiências estéticas que me levam para a atividade acadêmica, por causa do próprio estilo da escrita, né? O trabalho acadêmico, a escrita acadêmica, ela tem um estilo próprio e ela é esse estilo, né? Mas toda a minha obra, digamos, de ficção, ela, por um lado, está ligado ao meu trabalho acadêmico, como, não sei se vocês chegaram a olhar no meu site, eu indico, fiz outras coisas, né? E depois eu fiquei olhando aqui, tudo tem a ver com a escrita, né? Então, a escrita com GPS, eu fiz 3 escritas com GPS nas cidades de Edmonton, Montreal e Dublin. Edmonton e Montreal, no Canadá, quando eu estava fazendo um pós-doc no Canadá, em Dublin, quando eu estava fazendo um pós-doc em Dublin. Eu fiz uma experiência que eu não consegui nem resgatar muito essas imagens, mas eu vou procurar isso, que foi chamo de HTTPS, que eram stickers com frases, tipo uns grafites, mas eram stickers, né? E que eu espalhava pela cidade, mais ligadas à questão da tecnologia, né? Eu fiz também uma experiência de literatura com blogs,
que eu chamei de janelas do mundo, porque brincava com a ideia de janelas da internet, do ciberespaço, as diversas janelas que nós temos, onde pessoas, era um blog coletivo, onde pessoas ao redor do mundo escreviam sobre aquilo que elas viam das suas janelas, né? Podiam ser a janela do carro, a janela da cozinha, a janela de um hospital. Isso ficou durante um tempo e depois isso morreu, né? Então, assim, eu acho o potencial, eu acho que tudo tem a ver com o processo criativo. A gente não pode se perder numa mera pirotecnia tecnológica, eu acho, né? O interessante é tentar aí provocar alguma reflexão a partir desses dispositivos. O que eu explorei em vários deles foi, primeiro, a possibilidade de você escrever eletronicamente num espaço gigantesco. Em Edmonton eram 40 quilômetros, eu fiz de carro, escrevi a palavra survival, baseada numa obra da Margaret Atwood, canadense. Em Montreal eu fiz de bicicleta e escrevi a palavra identité em francês, porque no Canadá eu estou no Quebec, o Quebec fala francês, tem uma tensão com o Canadá em inglês. Então, essa potência de você poder escrever algo que está escrito, mas não é visível, só é visível depois. Então, essa dimensão da tecnologia, de poder brincar com o espaço e com o tempo, eu acho que isso é fascinante, né? O Reviravolta também, eu tentava articular, a gente vai falar mais dele, mas tentava articular com a rede, com as pessoas que estavam no Twitter. Não é? Então tinha uma coisa em tempo real, alcançando pessoas de qualquer lugar do mundo. Então eu acho que o interesse, assim, pelo menos no primeiro momento, de usar essas tecnologias, a potência delas, é justamente poder brincar com esses constrangimentos do espaço e do tempo que nós temos com outras mídias, né? Toda arte faz isso. A arte é isso, na realidade, né? É tensionar o espaço e o tempo. Mas as mídias, os meios, eles vão oferecendo potências diferentes de acordo com a sua evolução. Então, eu acho que o perigo é cair numa mera pirotecnia e ficar apenas preso à potência formal da tecnologia. E a potência é justamente essa capacidade de deslocamento e de tensionamento do espaço e do tempo por causa das características mesmo do digital e das redes, né? Certo, bem interessante nessa questão da experimentação. Que acaba que responde a última pergunta assim, desse primeiro bloco, né, das questões gerais, que era uma questão voltada se você enxergava mais essa literatura, né, digital como uma experimentação ou uma manifestação literária. E acho que você já acabou respondendo um pouquinho. Mas eu acho assim, interessante é que se é literatura, ela tem que ser literatura. Então, ela tem que ter a força da literatura, do texto, da história contada, da narrativa. Assim, não é uma boa literatura só porque está no Twitter, né? Então, além de estar no Twitter, a história precisa ser interessante para o leitor, né? Ou para quem vai acabar produzindo a obra também. A obra é produzida depois que o autor finaliza, né? Ela é produzida na leitura, ela é produzida na crítica dos críticos, né? Daquilo que faltou, ela é reescrita de alguma forma. Então, o interessante é que para ser literatura eletrônica, ela precisa ser literatura, né? O eletrônico aí, na realidade, ele é um outro suporte diferente do cânone, né? Do papel, da página, etc. E a gente tem formas diferentes aí de brincar com isso. Por exemplo, eu posso fazer isso no Twitter, que eu posso brincar com 140 caracteres, escrever algo que vai se desmanchar e vai se perder no tempo. Ou eu posso fazer isso escrevendo um livro impresso, ou um livro que vai se transformar num e-book.
né, que também não é muito diferente, embora a experiência de leitura seja diferente. Né? Ler um livro num leitor eletrônico e ler um livro em papel são experiências diferentes, mas o que importa é ler, e o que importa é a história que está sendo contada, né? É isso que importa, não importa muito. Acho que o debate sobre eu gosto de ler no Kindle, eu gosto de ler, claro, cada um tem o seu gosto, mas o importante é que a gente leia, né? E que as histórias sejam boas, né? Sim. Agora eu vou passar para a Nath, que vai trazer um outro bloco de questões. Esse outro bloco é sobre o processo criativo. Você acabou já comentando um pouco a relação dele com esses suportes diferentes, né? Você falou do GPS, do Twitter. Como a gente está pensando agora especificamente no caso da Reviravolta, a gente queria que você comentasse assim, um pouco sobre a escolha do Twitter, então. Tá. Por que você escolheu essa plataforma? Tá. Bom, eu continuo a gostar muito do Twitter. O livro foi publicado em 2010. Então, não tinha ainda essas redes sociais como nós temos hoje, né? Então, o Twitter, se eu não me engano, é de 2007, 2008. Então, de novo, como eu estava estudando isso, redes sociais, comunidades, na época isso que se chama hoje de redes sociais se chamavam comunidades virtuais, né? Hoje ninguém mais fala assim. Então, eu estudava isso. Então, eu resolvi experimentar escrevendo algo. Eu já tinha experimentado Janelas do Mundo, eu já tinha experimentado os stickers, né? Então, eu resolvi criar uma ficção usando a materialidade do Twitter. Então, me pareceu interessante, primeiro, porque eu podia atingir pessoas de qualquer lugar. Segundo, em tempo real. Terceiro, com o constrangimento que eu me coloquei de escrever dentro dos 140, hoje são mais, mas 140 caracteres. Eu tentava escrever um microcapítulo que teria 140 caracteres. Isso aparentemente é algo banal, mas foi algo muito interessante, porque era difícil chegar nos 140 caracteres em ponto, assim, tinha que trocar uma palavra ou mudar a frase. Bom, então eu primeiro estava estudando isso, então eu digo, pô, vamos fazer alguma coisa interessante com o Twitter. Não tinha muita coisa, algumas experiências com blogueiros e blogueiras escrevendo ficção nos blogs, algo que praticamente hoje ninguém mais usa, não é? Eu tenho o meu ainda, sou um dos que continuam a usar o blog, mas tinha os blogs, e então eu passei para o Twitter para aproveitar a potência de algo que estava acontecendo ali naquele momento, e era muito interessante, porque naquele momento era o que você está fazendo, a pergunta do Twitter. Hoje é o que está acontecendo. Então, é uma mudança bem interessante, ficou mais utilitário o Twitter. Antes, para que isso? Por que você tem que dizer o que você está fazendo para as pessoas? Então, a ideia foi experimentar a característica de uma rede social planetária e fazer uma escrita em tempo real. A minha intenção não era virar o livro, o Reviravolta. Isso aconteceu depois que o livro terminou. Que eu fui convidado para fazer, o editor da Simplício no Rio Grande do Sul viu, acompanhou, não me lembro mais agora como é que foi isso, e chamou: você não quer transformar num e-book, num livro? Aí eu falei, bom, ok, vamos fazer isso. Mas a ideia é que ele se esgotasse na própria escrita, né? Que também já é outra pergunta aí de vocês, provavelmente estou dando spoilers, né, já para as perguntas. Não, tudo bem. Eu estava pensando mesmo agora nesses desafios em relação à plataforma, e você falou que era a quantidade de caracteres, né? E então, porque o Twitter tinha essa talvez ainda tenha, né? Isso da gente escrever de imediato e sem pensar rapidamente, e a sua escrita talvez ela meio que desprogramava essa funcionalidade do Twitter primeira. Uhum. Eu me coloquei foi meio uma performance, na realidade.
eu me coloquei assim, como uma performance. Eu avisava as pessoas, olha, o Reviravolta vai chegar. E era sempre no sábado. Então tinha um horário fixo. E eu não sabia para onde muito, eu não tinha uma história totalmente pronta. Eu tinha uma ideia, dessa ideia de uma pessoa que vai desaparecendo, porque os documentos somem, ela vai sumindo. Então, tinha a ver um pouco com a discussão também sobre a cultura digital, que hoje, inclusive, é mais forte, vigilância, invasão de privacidade, isso já tinha lá, mas hoje é bem mais denso essa discussão. Então, tinha isso, mas eu chegava na hora, no sábado, e aí é que eu fazia. Então, eu não tinha uma programação clara do que eu vou escrever, eu já tinha escrito previamente, durante a semana, ficava burilando a ideia, e no sábado eu apenas postava, porque a ideia era que as pessoas ficassem até, opa, vai ter um capítulo hoje, como se fosse eu falo que é uma novela no sentido do gênero, né? A literatura não é um romance, não é um conto, pode ser um conto também, fica ali entre um conto, vocês são da literatura, vocês podem até avaliar melhor isso do que eu. Mas eu não sei, não é um romance, porque não tem histórias entrelaçadas, personagens múltiplos, não é um conto, porque. Então, eu chamei isso de novela. Mas também tinha a coisa da novela, da telenovela na minha cabeça, que era dos capítulos. Todo sábado tem um capítulo novo do Reviravolta. Então, eu sentava e falei, bom, agora vai acontecer o quê? Bom, vai acontecer isso. E aí, dentro do constrangimento, eu escrevi e publicava. Então, foi uma coisa assim. E é legal você falar isso, porque a gente estava pensando justamente nessa coisa da novela, né? Que em algum momento do e-book, em alguma passagem, você compara com a novela. E aí você explicou por quê. E na literatura digital, a gente tem percebido, no nosso mapeamento, porque a gente mapeia as obras brasileiras. Então, essa coisa do gênero, às vezes, algumas pessoas se cobram de colocar o gênero, mas é muito difícil delimitar, porque tem sempre uma comparação com o gênero conceituado na literatura impressa, né? E é como você disse, não vai ser a mesma coisa. Pois é. Depois, porque, então, ia ser efêmero. Eu estava publicando aquilo ali, claro que eu tenho a conta, então as coisas estão ali, as postagens. Mas era isso apenas. Era uma experiência. E eu também não tinha programado que essa experiência durasse 1 ano. Também foi uma coincidência. Né? Quando eu vi que deu 1 ano, eu falei, opa, vou fechar em 1 ano. Mas eu não tinha programado que eu vou fazer isso durante 1 ano e com 1 ano certinho a história vai acabar. Eu acabei a história quando eu percebi, opa, tem 1 ano, vou aproveitar essa deixa e vou fechar ali. Então, a ideia de virar um livro, que, de novo, é um bíblio, né? É um bíblio, no sentido de que é, ao mesmo tempo, um estoque de informação, é um livro e é algo que armazena informação. Mas é isso que você está falando, não é isso só a eletrônica, quer dizer, não só a eletrônica, não, os dadaístas faziam isso com a arte da escrita, eles escreviam, mandavam para os outros, e isso ia circulando pelo correio, era escrita postal, acho que chamava isso. Então eles iam circulando isso, então eles também usavam essa dimensão da mídia, do correio, etc. Mas nesse caso aqui, era instantâneo, eu não sabia quem estava lendo, não tinha um controle muito grande de quem estava lendo, algumas pessoas reagiam para mim e eu ia mandando, e a ideia era acabar ali e acabou. Então, isso que você está falando, quer dizer, o que é isso exatamente? Eu acho que eu estou contando uma história. Essa história não é uma história romanesca, é uma história próxima de uma novela e próxima da ideia da nossa experiência no Brasil, da telenovela, dos capítulos, né, que vão apresentando em capítulos. Como era também, muito da literatura mundial também começou assim, como o próprio Em Busca do Tempo Perdido, de Proust, que era publicado em pedacinhos no jornal, né? Sobre você estava falando e eu fiquei pensando, porque o Reviravolta ele tem 2 perfis no Twitter, né? E isso foi planejado ou também foi acontecendo? Também foi acontecendo, não tinha planejado no começo. Né? Então tinha um Reviravolta, que é a história, e depois tinha um outro que era uma espécie de interação direta, era como se eu falasse com o leitor. Eu não sei se isso ficou claro, eu não sei se as pessoas percebiam isso,
um defeito meu ou uma dificuldade da leitura, mas era para falar para o leitor. É como se eu colocasse o leitor na história. E você agora fazendo isso, eu não me lembro exatamente os termos, mas tinha hora que eu convocava dentro da história da personagem, eu convocava o leitor. E aí, você está fazendo isso agora também? Você também não está envolvido com esse tipo de trama? Né? Então, é como se eu criei uma bifurcação para atingir o leitor. Então, tem essas duas características que eu não sei até que ponto isso fica claro. Eu acho que no livro eu explico um pouquinho na apresentação, mas na prática do Twitter ficou uma coisa um pouco confusa, mas era essa mesmo a ideia, de novo, o meio, né? Tensionar o lugar do autor e do fruidor da obra, né? Como se ele também estivesse dentro da obra, que também não é nada novo na literatura, temos diversas experiências disso. O Calvino tem um livro maravilhoso sobre isso, Se Numa Noite de Inverno, um Viajante, que ele vai te colocando dentro do livro o tempo inteiro. O Cortázar brinca com isso, com jogos de amarelinha, né? Que você vai para tal página, agora volta para tal página. Então, ele te coloca também na trama. Então, não tem nada de novo, mas é uma maneira de explorar que me permite. O meio me permitia, por exemplo, colocava fotos. Né? Então, eu fazia as fotos e colocava as fotos dentro dessa outra conta que era para o leitor. Então, tem essa duplação, eu diria, da narrativa. E é interessante perceber, então, a partir disso que você disse, como essa, vou chamar de interação com o leitor, é feita pela ferramenta do Twitter, né? Porque, como você falou, na literatura impressa, já havia outras ferramentas diferentes pelos escritores, e aí você utilizou isso para criar essas instâncias, vou chamar de instâncias dessa ficção. Isso. Poderia ter colocado música, poderia ter colocado imagem, o que o meio permitia. Uhum. Outros não. Isso seria mais difícil fazer isso no papel, né? Interagir com o leitor em tempo real, à medida que a escrita vai saindo, né? Porque aí o livro já está pronto, né? Ele interage a posteriori, no caso do Cortázar, ou no caso do Ítalo Calvino, nessas duas obras que eu citei antes. Isso é a posteriori, porque o livro já está pronto. No meu caso, não, era em tempo real ali. Né? Embora eu não tenha sido nem alimentado, nem buscado o feedback. Eu apenas provocava, gerava uma espécie de agência no leitor, mas sem que o leitor retroagisse e mudasse a história. Isso não aconteceu. Então não houve efetivamente uma interação, mas houve uma maneira de provocar o leitor utilizando as capacidades do meio, que foi diferente do que a gente poderia fazer com um livro impresso ou com uma literatura tradicional, né? Sim. E a gente pode pensar que isso marca esse tipo de escrita no Twitter, porque a próxima questão era sobre a twitteratura, né? E eu acho que não tem uma forma já fixa, inclusive pelo que você falou da efemeridade. Não sei se você quer comentar alguma coisa, porque na obra eu vejo que ela está descrita como uma experimentação em twitteratura. Eu descobri que existia autores fazendo isso. Então, se você entrar no Wikipedia, vai ter uma verbete de twitteratura. Né? Então, são autores que fazem experiências, né? Pessoas que escrevem todo dia, escrevem um poema ou escrevem um aforismo. Então, é uma maneira de usar o Twitter não para dizer o que você está fazendo, não para dizer o que está acontecendo, que é o objetivo, entre aspas, da plataforma, mas, de novo, a arte como essa torção no real para falar do real, né? Acho que é isso, como eu definiria a arte, assim, de uma maneira meio tosca, mas eu acho que é isso. Ele torce... o uso do Twitter não é para isso, mas tem pessoas que fazem isso, que só escrevem ficção. Né? Então, escreve um aforismo, um pequeno conto, poemas. Então, a twitteratura ela tem ainda várias pessoas fazendo isso, tem várias contas que propõem isso. Então, acho que sim, a gente pode chamar isso de twitteratura. De novo, aquela pergunta principal, o que importa é que seja uma boa literatura, de qualquer forma. Que esse poema seja bom, não é porque está no Twitter que ele é interessante. Né? Mas é uma maneira de expressar
que eu acho que essas tecnologias também trazem aí de algo interessante, de você criar o seu nicho, não é? O que a cultura de massa, de alguma maneira, não permitiu muito. Não é? Se eu tenho contato ou se eu caio nas graças de um editor, eu vou poder publicar o meu livro na cultura de massa clássica. Se não, eu não vou publicar. E como as editoras são limitadas e o número de livros que eles podem publicar também é limitado, o número represado de pessoas que não conseguem publicar suas coisas é gigantesco. É gigantesco. Né? Então, essas mídias permitem, eu digo isso para os meus alunos o tempo todo. Né? Eu sou professor da escola de jornalismo. Não existe diploma para ser jornalista, não precisa de diploma para ser jornalista, não há necessidade. Então, eu pergunto para eles, bom, se eu sou o dono de um jornal, de uma empresa jornalística, vocês chegam para mim procurando emprego, eu vou perguntar, vocês fizeram o quê? Ah, não, eu fiz a faculdade, tem aqui o meu diploma, etc. Mas não fez nada, não fez vídeo, não colocou coisa no YouTube, não escreveu no Twitter, não usou, não fez nada? Nada. Não, e se tem uma outra pessoa, você fez o quê? Não, eu postei blogs, eu criei um programa de televisão, eu escrevi romance, eu fiz coisas, quer dizer, isso tem uma dimensão maravilhosa. Então, essa potencialidade é algo assim interessante. Não é que botar sua foto no Twitter ou sua foto no Instagram ou seu texto no Twitter vai te fazer um grande escritor ou um grande fotógrafo. Mas muitos bons escritores e bons fotógrafos vão surgir justamente da possibilidade de não ficar represado numa cultura de massa que não tinha condição, efetivamente, de publicar todo mundo. Então, essa também é uma característica interessante do que pode chamar de twitteratura. Primeiro, tem que ser boa. Mas, segundo, ela é boa, pode não ser para todo mundo, mas talvez para algumas pessoas, e você vai continuar poder aí exercer o seu ímpeto artístico, porque você vai ter eco com algumas pessoas, embora você não vá publicar nenhuma obra-prima, não vai ser reconhecido como um grande escritor, mas isso é uma outra característica do meio, aí dos meios digitais em geral, que é a possibilidade de cada um produzir conteúdo. Você pode ficar tirando foto do gato, da comida, ou você pode escrever coisas muito interessantes no Twitter ou no Facebook. Você me pergunta, mas por que você segue? Por que você usa Twitter e Facebook? Eu sigo pessoas maravilhosas que escrevem coisas sensacionais. Tem muita coisa ruim, bom, mas você que escolhe aí também onde você vai se prender, né? E o que você vai produzir. Então, eu acho que a twitteratura ela também tem essa dimensão. Ela tem que ser literatura, tem que ser bom. Né? Senão, não adianta. Senão você mata o meio, na realidade. Mas também o bom aí é algo que pode sair um pouco dos cânones da cultura massiva, ou de uma república das letras que não esteja presa apenas nas grandes casas editoriais e que possa circular mais, possa dar vazão para que outras pessoas possam aí conseguir expandir, né, suas ações. Sim, sim. Bom, agora a gente vai passar para o próximo bloco, que é sobre a elaboração técnica. Eu estava percebendo que algumas coisas a gente comentou já, aí a Giovana, não sei se você quer perguntar alguma coisa para dar continuidade. Eu vou precisar parar aqui, tem uma campainha insistente aqui, eu acho que alguma coisa aconteceu aqui em casa. Eu vou 1 minuto e eu volto, tá? Tudo bem. Tudo bem. Ok. Desculpe, pode continuar. Então, levando em consideração essa questão técnica, né, que é mais relacionada ao meio mesmo, que você já comentou bastante sobre o Twitter e as escolhas do Twitter. Além do Twitter, na época, assim, você chegou a experimentar com
com outro meio para produzir o Reviravolta, ou desde o começo assim a escolha foi o Twitter? Não, como eu falei no começo, eu experimentei outras mídias com outras obras, mas o Reviravolta não. Foi só o Twitter e depois o livro, né? Porque também é uma outra mídia. Quando ele virou impresso, então teve todo um trabalho para ser feito para o impresso também. Então eu tive que adaptar, mas em termos de mídia, não. Eu pensei só para o Twitter e fiz só para o Twitter. Entendi. E assim, a obra, como você disse, não era algo planejado, que você tinha um planejamento prévio, mas em algum momento você pensou em algo que a plataforma ela impossibilitou de ser feito? Não, muito pelo contrário, os constrangimentos da plataforma foram utilizados por mim como uma alavanca criativa, eu diria. Então, eu poderia escrever vários tweets para fazer um capítulo. Mas como a plataforma, à época, limitava nos caracteres, eu aceitei a limitação da plataforma e publicava apenas exatamente dentro dos limites dos caracteres. Isso também foi aparecendo, isso foi sendo construído intencionalmente desde o começo. Eu pensei em fazer isso desde o começo. Então, não tive nenhum problema. O problema, o limite da plataforma, eu utilizei ao meu favor. E foi muito legal, porque era difícil, mas essa dificuldade fazia parte dessa performance. Porque eu escrevia, passava o caractere, voltava, aí a palavra não está boa, aí a frase já não fica boa. Quer dizer, eu sentava no sábado para escrever, eu levava, às vezes, uma tarde inteira para escrever 2 ou 3 tweets. Porque não tinha que fazer sentido na história e que tinha esse constrangimento. Então, os limites da plataforma foram, na realidade, o que acho também que não é algo inédito, né? Quer dizer, eu acho que os artistas fazem isso. Eles usam os limites dos seus instrumentos para produzir coisas criativas, né? Então, mas no caso dessa ferramenta, ela não foi feita para isso, e era esse o interesse mesmo, era uma espécie de apropriação do meio para produzir algo que ela não tinha sido, e não foi, não é ainda, ela não é uma plataforma para literatura, né? Pensando um pouquinho no Twitter, assim, né? Ele desempenha um papel sociopolítico, né, atualmente, de circulação massiva de informações e de uma possibilidade interativa, né, como você comentou. Pensando nisso, que tipo de experiência de leitura você acha que essa interface proporcionou na época, né, da publicação? E você acredita que hoje seria uma experiência diferente? Ou acredita que seria parecido? Eu acho assim, mudou a ecologia das plataformas, o ecossistema de plataformas mudou. Então, eu tenho, por exemplo, todos os meus alunos têm Facebook, mas nem todos têm Twitter. Eles não gostam muito do Twitter, gostam do Facebook. Eu tenho amigos que gostam do Twitter, só vivem no Twitter e não usam o Facebook. Então, é como se você tivesse ações diferenciadas em plataformas diferenciadas. Hoje, nós temos essa agência algorítmica nas plataformas que fazem com que determinados conteúdos, por exemplo, você nunca sabe para onde vai, quanto tempo vai ficar e quem vai ver uma postagem sua, ou no Instagram, ou no Twitter, ou no Facebook. Porque o algoritmo, ele age com você. Né? Não é você não tem o domínio sobre isso. Né? No Twitter, isso é um pouco menos ativo do que no Facebook, embora a plataforma o tempo todo queira lidar. Veja o que está acontecendo. Ele está tentando ali lhe puxar para indicar formas de leitura. O Facebook faz isso sempre, porque você não sabe, quando você abre o feed, você não sabe o que você vai encontrar, porque é ele que vai colocar coisas que ele acha, baseado, obviamente, na sua ação, que você vai gostar de ver. Não é?
O Twitter tem isso também. Essa ação algorítmica que nós temos hoje não tinha antes. A gente não tinha. Esses algoritmos de recomendação que nós temos hoje em todas as coisas, Spotify, Netflix, Instagram, Facebook, TikTok, etc., essa coisa nós não tínhamos antes. Então, eu acho que a experiência de leitura é diferente. É diferente. Então, mas acho que quando eu vejo alguém postando literatura, né? Não informações sobre literatura. Tem muitos Twitteratura. Se vocês forem procurar, botar no Twitter, Twitteratura, vai ter pessoas que falam de livros, que falam de obras que estão sendo publicadas. Mas eu falo daqueles que produzem conteúdo, ou prosa ou poesia. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? São aforismos, são pequenos haikais, né? São pequenos pensamentos ficcionais, não pensamentos de autoajuda, que tem também, mas isso não me interessa. Então, tem essas ações aí que eu acho que tem o mesmo efeito, né, do que teria antes. Embora acho que hoje ele ainda é um pouco mais perturbador, porque o Twitter entrou numa lógica de bolha também, né, de replicar, de retweetar, pá. Então, o ecossistema de plataformas mudou, logo a experiência mudou também. Sim, agora, né, o nosso próximo bloco seria em relação à manutenção e preservação da obra. Acredito que a Nath tem alguns pontos sobre... Sim, eu estava relendo aqui os pontinhos, as perguntas, e eu vi que também, de novo, né, a gente já comentou, porque não tem como, a gente está falando sobre a obra, e aí, pensando na manutenção, né, e na preservação, eu vejo que na sua fala você identificou a efemeridade da criação nessas plataformas, e aí a minha pergunta é como é que você lida com ela? Se, ok, você aceita que... Não aceita não é uma boa palavra, né? Mas acho que dá para entender que essas obras, em algum momento, elas não vão funcionar da mesma maneira como quando você criou. Você mesmo falou dessa mudança do ecossistema da plataforma, mas eu penso assim, em link rompido, ou algum tweet que pode se perder, se é uma preocupação ou não, sabe? Seu microfone está fechado. Eu acho que a gente não estaria aqui conversando se o Reviravolta não tivesse virado livro. Então, no momento, quando eu escrevi, eu não pensei nisso. Era efêmero e fica efêmero. Hoje eu acho que, putz, ainda bem que eu aceitei o convite e isso virou um e-book, porque ele está aí. Então, se eu for procurar isso na rede, não vou achar. Então, se alguém captou aquilo naquele momento, captou. Por isso que eu acho que depois que ele virou um livro. Mas antes de virar um livro, é uma literatura performática. Era performática, porque ela acabava ali. Puf, ninguém guarda. Não acredito que alguém tenha guardado, que tenha gostado, ia guardando os tweets que eu ia publicando no @reviravolta ou no outro @reviravolta, escrito de formas diferentes, né? 2 contas. Não sei se alguém guardou isso. Eu guardei, mas ia ficar para mim, não ia ter muita. Então, primeiro, ele era efêmero porque ele foi uma performance. Hoje eu acho, legal, ainda bem que ele virou o e-book, porque eu tenho isso para mostrar, né? Porque às vezes as pessoas ficam falando assim, não, para vocês entrarem na Wikipedia, falar de Twitteratura, o meu trabalho não aparece. E eu acho que ele é o primeiro no Brasil. Nessa de Twitteratura, eu acho que é o primeiro. Não sei, vocês aí estão pesquisando isso, depois me digam se isso é verdade ou não. Mas eu acho que ele é o primeiro. E um dos poucos. Vocês têm muitos também. Né? Não está lá. Então tem uma coisa assim, nós também fazemos coisas, né? Então nós estamos aqui também atentos para fazer coisas. Então isso foi interessante. Quando vocês me convocaram para esse papo aqui, eu fui olhar o que está no meu site como Arte Tech. A Arte Tech está no link no meu site, né? Aí, quando eu vi o Arte Tech, eu me lembrei que... Aí eu vi, tudo foi escrito, Janelas do Mundo foi escrito. Mas Janelas do Mundo eu guardei o link. Se eu clicar aqui, vocês vão poder ler e ver o que as pessoas escreviam de suas janelas. O 404 Not Found, não sei se vai ser possível achar, eu acho pelo Web Archive, que era uma revista eletrônica, ele está aqui também, e era uma revista eletrônica acadêmica
mas fora dos padrões, porque aceitava vídeo, também usando a experiência do meio eletrônico. Quando eu fui para o HTTPS, que eu chamei de High-Tech Total Popular Stickers, HTTPS é o código das páginas, né, seguras da internet. Então eu brinquei com isso. Aí depois vou ver os adesivos. Quando eu cliquei, está quebrado. O link está quebrado. Né? Então eu estava falando aqui com a minha companheira se ela tem, por acaso, porque ela me ajudou a fazer isso, a design, a Mari, se ela tem esses slides. Se vocês entrarem no meu site e clicar agora, a página aparece, está escrito assim: essa é uma nova brincadeira com adesivos inspirados na cibercultura, é o projeto High-Tech Popular Stick, arte urbana com adesivos para cidades do Brasil e do mundo. E algumas marcas aqui aparecem: Porto Alegre, São Paulo, Salvador. Onde eu ia, eu colava como se fosse um grafite. Aí eu fui olhar, cadê os... Eu não acho. Eu devo ter algum HD guardado, porque eu ia guardando todas as coisas. Mas não tem. Então, bom, isso também é como um grafite. Também é efêmero. Não é? Então você cola na rua e acabou, né? Vai embora. É ilegal, você não pode ficar sujando a rua. Então tem toda uma coisa de grafite mesmo, né? Então, essa coisa é legal. Não me incomoda que o GPS Writing. O GPS Writing não foi eu que inventei, foi um inglês chamado James Wood. Ele bota um GPS Tracker, que é do tamanho de uma caixinha de fósforo, no bolso, liga, e por onde ele anda vai marcando. Então você pode fazer um desenho prévio. Eu peguei o mapa e fiz um desenho. Então você faz um desenho. Ele fazia desenhos. Eu escrevi. Eu digo, vou escrever, eu gosto de escrita. Eu escrevi, tatuagens são textos, eu gosto do escrito. Então, eu fui escrever. Isso é invisível. Ninguém vê isso. Quando eu chego em casa, eu ligo o GPS, faço o link com o Google Maps, aí aparece mais, plim, aí aparece o texto escrito num mapa eletrônico, porque também não está no mapa impresso, que vai ficar numa biblioteca o texto que eu escrevi por cima do mapa impresso. Também é efêmero. Mas, claro, eu captei as imagens, guardei as imagens e coloquei ali. Então, no fundo, a efemeridade no meu trabalho aqui, ele é constitutiva do trabalho. Guardar é bom para a gente poder conversar sobre, né? Para ter uma memória ali, né? De algo que não ficou apenas... Mas a importância dele é a performance. É a performance. O Twitter Literatura foi uma performance de escrita em tempo real, efêmera, que nós estamos conversando aqui agora porque a editora Simplíssimo me convidou para falar, vamos fazer um livro disso. E aí eu topei. Eu hesitei, inclusive. Falei, não, isso é uma obra para o Twitter. A obra eu fiz para ficar efêmera no Twitter. E, conversando, acabei sendo convencido de que ok. E acho que foi ótimo. Eu talvez tivesse me arrependido se ela tivesse perdida nas contas do Twitter. E sobre isso, é interessante porque você identifica e, ao mesmo tempo, agora pensando no nosso trabalho do observatório, que é, de alguma maneira, preservar essas literaturas, porque elas, como você percebeu, elas desaparecem, né? Ou o software para de funcionar em algum momento. E a ideia é que a gente tenha essa preservação, não da obra de maneira intacta, porque a gente não vai conseguir. Por exemplo, a literatura no Twitter, né? Mas que a gente tenha, pelo menos por meio dessa conversa com você, uma noção de como foi essa performance, né? De quais objetos ela trazia, como ela se compunha. E falando sobre o Twitter, a nossa próxima questão é sobre a coisa de ser uma grande corporação. Hoje em dia, talvez a gente tenha isso mais explícito do que na época da criação. E como você lida com isso também? Porque tem a questão tanto de propriedade, por exemplo, que algumas redes sociais colocam, de salvar um texto seu, né? Ou de possivelmente ter algum direito ou não sobre essa propriedade, mas também de limitações do que é que você pode escrever nessa plataforma, porque ela é uma plataforma de outra pessoa, de terceiros, né? Claro. Bom, acho que isso é algo que a gente tem que ter sempre em mente, né? Que você está participando aí de um espaço que tem regras definidas
por uma empresa privada, fora do país. Seus dados estão fora do país. Então, a depender do que você está fazendo, eu acho que esse pensamento sobre a soberania dos dados, né, para onde vão os dados, para onde é que ficam os dados, quem controla esses dados, que tipo de inteligência é gerada com esses dados, é algo que tem que ser algo que nós temos que pensar. Né? Por outro lado, nós temos também a potência que essa plataforma oferece. Não é? Então, tem algo aí que o direito de autor me garante, porque o texto é meu, né? Não é da plataforma. Né? Eu tenho que obedecer regras da plataforma. Né? E hoje, naquela época não tinha, mas hoje nós já temos também leis gerais de proteção de dados pessoais, né? Que evita ou que pode garantir que dados pessoais sejam veiculados ou apropriados de forma que seja nociva, né? Para o usuário, para as pessoas. Na época nós não tínhamos isso. Né? Então, eu acho que essa é uma questão que nós temos que estar sempre atentos, né? Porque cada vez mais nós estamos numa sociedade de plataforma que é regido por 5 grandes empresas. Tudo que a gente faz hoje passa pelo Google, Amazon, Facebook, Microsoft e Apple. Tudo. Né? Chama de GAFAM, que é as primeiras letras dessas 5 empresas. Né? Você não acorda no seu dia, você não faz nada que você não passe por uma delas. Ligou o computador, você já está nelas. Né? Ou na Apple, ou na Microsoft, ou na Amazon. Então, ou no Google. Então, eu acho que essa pergunta é muito boa, tem que ter uma preocupação em relação a isso. No meu caso, eu apenas aproveitei a potência do meio, né? E garantindo de que o direito de autor era meu, o texto é meu. Né? Então, mas eu acho que essa é uma questão que a gente tem que ter em mente sempre. Sim. Você continua, Gi? Continuo. Agora a gente vai para um outro ponto, que é o último, né? O último eixo que a gente traz, e que você também já comentou um pouquinho, que é a interação com o público, né? Como esse meio das redes sociais, das plataformas, ele possibilita essa interação no momento, né? Realmente com o público. Então, pensando nessa questão, a obra, ela foi pensada para algum público específico ou ela não tinha, assim, um público... Não pensei em público específico, pensei nos usuários do Twitter. Obviamente é uma obra para adultos, não é uma obra para criança. Né? Embora não tenha nada assim, mas precisa de uma certa articulação do pensamento para entender o que está acontecendo. Então não é uma obra para criança, mas não pensei num público. Pensei para os meus seguidores e que eu poderia, embora também sem pensar nisso, né, atingir outras pessoas, né? Então, ter novos seguidores, mas não que eu estivesse buscando seguidores. Isso não fazia muito sentido na época e não faz hoje ainda. Mas acho que essa é uma característica também dessas plataformas. A gente alcança públicos diferenciados no que a gente faz. Né? Então, eu dou minha aula, eu tenho uma coluna num rádio que eu faço comentários sobre a cultura digital em 4, 3 minutos, que é para o grande público, que é diferente de dar uma conferência num congresso especialista sobre tecnologia e cultura digital, que é diferente da aula, que eu escrevo coisas no Twitter e no Facebook, que também é para um outro público, que é para né, às vezes para públicos mais para colegas ou públicos especialistas. Então, eu acho que essas mídias elas vão ampliando as nossas formas de ação, possibilitando que a gente alcance mais pessoas, né? No nosso discurso, seja um acadêmico, seja um artista, seja um jornalista, etc. Eu acho que isso permite que a gente possa pulverizar a nossa ação e talvez atingir mais pessoas. Né? Então, não pensei num público específico, pensei apenas nos usuários do Twitter. Sem saber quem eram eles, né, na realidade. Porque... É bem interessante, né, esse ponto, assim, das plataformas, né? E como elas garantem... E o que você faz em cada uma delas, né? Assim, sei lá, uma coisa é o Instagram. Para mim são coisas diferentes, mas cada um pode fazer a gestão disso como quiser, obviamente. Né? Para mim é diferente.
eu boto fotos no Instagram, né? Eu uso o Instagram para foto, eu não pego uma fala minha, faço um print e boto no Instagram. Porque para mim o Instagram é para foto, para vídeos curtos, né? Mas eu faço assim. Eu faço isso no Facebook. No Twitter eu faço pequenos desabafos ou retuito coisas, algumas informações. Então você começa a ter para cada plataforma de escrita, não é? Uma forma de escrita diferenciada, que são pedaços individuais, né? Nossos, né? Você é um tipo de pessoa no Instagram e a plataforma vai agir assim, né? Ela não quer saber quem eu sou, ela quer saber o que esse pedacinho de mim que está no Twitter faz, o que esse pedacinho de mim que está no Instagram, no Facebook, e a partir daí ela começa a me recomendar coisas. Conhece pouco sobre a minha pessoa num todo, mas é muito eficaz sobre esses divíduos, né? Esses pedacinhos divididos de nós mesmos nas plataformas. E a escrita acaba tendo isso também. Não é uma esquizofrenia, porque no fundo é uma coisa só, né? Então, é o que eu falei logo no início. Tudo isso que eu faço na ficção tem a ver com o trabalho que eu faço na academia. Diretamente. Eu escrevi um livro agora, saiu no ano passado, chamado Desastres. É de microcontos, está aqui num livrinho impresso. Não está online, não é literatura, não é ciberliteratura, não é Twitter, é literatura normal. Né? Isso tem a ver com o trabalho que eu estou fazendo na academia. Escrevi um sobre objetos, de poemas, tem a ver porque eu estou interessado nos objetos, na filosofia dos objetos. Então, é uma coisa só, podendo se expressar de maneiras diferentes dentro dos seus estilos, né? Que é isso que vai caracterizar a forma da escrita, é o estilo. Uma coisa é um poema, outra coisa é um conto, outra coisa é um romance, outra coisa é um ensaio, outra coisa é um artigo acadêmico. São coisas diferentes e que a gente tem que... Senão você embola os modos de entendimento e acaba fazendo... Não funciona, né? Sim, e para finalizar, né, a nossa entrevista, a gente traz uma questão de que o que você esperava com essa experimentação e se ocorreu, se você esperava algo, né, e se aconteceu como planejado, como que foi isso? Eu esperava ganhar um Nobel de literatura, mas não foi possível. Não esperava nada, não. Na realidade, eu estava fazendo uma performance mesmo e o meu interesse era fazer isso. Né? Não me interesso muito, sinceramente. Claro, querer ser lido, ter alguém que acompanhe a história é fundamental, mas eu não pensei nisso de forma nenhuma. Então, não esperava nada, não. Eu apenas queria experimentar o meio, não é? Entender as redes sociais, exercitar a escrita, porque a literatura, para mim, ocupa muito espaço na minha vida. Eu leio muito ficção, né? Comecei a escrever a partir... Acho que o Reviravolta foi meu primeiro de ficção, de 2010 para cá. Então, comecei a escrever livros. Tem o Fantasma de Beckett, que está aqui no fundo, que é um romance. Escrevi o Objetos, que é um ensaio sobre os objetos da Bahia, um de poesia sobre poesia, um de contos sobre os desastres e microdesastres, são microcontos. Então, não penso muito, não. É sempre bom ter leitores. Eu quero ter leitores, eu acho legal. Fiquei muito lisonjeado que vocês tenham chegado até mim. É a primeira vez que eu falo do Reviravolta. Falei já, assim, quando saiu, alguém vinha me perguntar, mas... Assim, alguém sacou, viu o Reviravolta. Então, fiquei muito lisonjeado e agradeço muito o convite de vocês para poder falar sobre isso. Isso aconteceu recentemente também. Eu fui para um evento em São Paulo e eu participei de um livro que chama O Último Livro do Mundo, que é uma ficção para criança. Foi feito aí para... Vocês estão em São Carlos, não é? É isso, foi o Sesc de São Carlos. Eu só tenho uma cópia, eu nunca localizei mais esse livro. Chama O Último Livro do Mundo. Tem o meu nome, sou eu, mas eu não... E o Guto Lacais, que é um designer, fez os desenhos, e o Maltês escreveu a história, mas eu criei o argumento e o roteiro. Então eu fui convidado pelo Sesc para fazer um roteiro sobre um livro para criança chamado O Último Livro do Mundo. Fizemos isso, lançamos isso, nunca falei sobre isso.
2022, foi 2010 também, 2008, sei lá, não me lembro exatamente o ano. Também nunca tinha falado sobre esse livro, nunca tive a oportunidade de falar sobre esse livro, tive agora quando fui para um evento em São Paulo, e que acabei tendo a oportunidade de falar desse livro. Então, assim, não tinha muitas intenções atrás, a não ser poder fazer essa performance e experimentar algo que eu trabalho. Eu acho que o trabalho tem sempre essa... Eu sempre tento dizer isso também para os meus alunos, né? Quer dizer, você se você investiga, se você estuda cidade, você não tem que ler só sobre urbanismo, você tem que ler literatura sobre cidade, você tem que ver filmes sobre cidade, você tem que ver experiências artísticas sobre cidade, tem que ver tudo sobre cidade. Você tem que... É isso a cachaça do pesquisador, está com aquilo ali o tempo todo na cabeça. Então, isso é uma maneira de eu ampliar o meu conhecimento sobre essas coisas e poder falar sobre elas de uma maneira mais segura, pelo menos para mim, né? Então, o livro foi de 2013. Mano Maltês e André Lemos, O Último Livro do Mundo, coleção Ler Ciência, ilustração do Guto Lacaz, do Sesc de São Carlos. 2013 foi publicado. Se colocar na rede, eu não acho absolutamente nada. Falei, não, deve ter na rede. Nada. Só tem uma foto do presidente, do diretor do Sesc, falando do livro, vai ser lançado o livro tal. Só. Não vejo absolutamente nada sobre isso, não tem e-book, não tem nada. Então, é isso. Espero ainda que com as próximas obras eu tenha mais pretensões mais altas e, quem sabe, chegar na Academia Brasileira de Letras no futuro. Brincadeira à parte, achei muito legal. Obrigado aí pelo convite. E me mandem depois o Atlas, né? Um Atlas que vocês estão fazendo, não é isso? Me mandem não, porque vai ficar online, né? Isso, tem o Observatório, o site do Observatório, e essas obras, né, que contém as obras que nós mapeamos, tudo certinho, e o link dessa entrevista vai estar no Observatório, no Atlas, né, e vai também estar na conta do YouTube. Ok, mas me atualiza, tá, Giovana, Natália, por favor. Pode deixar. Mas, de novo, assim, falando, a gente agradece muito a sua disponibilidade de conversar com a gente sobre a obra. Obrigada, em meu nome, em nome da Nath, do Observatório. Legal, eu que agradeço a oportunidade, foi muito legal poder falar, voltar ao livro, fui olhar de novo o livro, porque tem muito tempo que eu não toco nele, foi muito legal. Então, obrigado aí pela oportunidade também. Boa sorte para vocês no restante aí do trabalho. Obrigada. Muito obrigada, a gente agradece. Além da tua literatura, a gente também, nos primeiros encontros, a gente leu o seu livro teórico, né, Cybercultura, então é muito legal ter essa conversa, assim, dar uma imagem à pessoa, né, que a gente lê, tanto a literatura quanto a teoria. Obrigada, tá? Legal, obrigado também. Agora eu vou finalizar e vou parar de gravar. Tá bom. Tchau. Então tá. Tchau.